Olá, gente. Nesse vídeo eu vou resolver alguns exercícios de alguns conceitos que a gente já viu na aula, né? Então, inicialmente vamos falar sobre combinações lineares. Nessa questão aqui, por exemplo, se pergunta se o vetor dado é uma combinação linear dos vetores do conjunto. E aqui temos um conjunto denotado por B, com dois vetores U e V, e o vetor Bzinho, né? E a pergunta é se esse vetor é uma combinação linear dos vetores do conjunto. Tá? Essa pergunta, em termos de equações, pode ser escrita do seguinte modo, né? Será que existem x e y tais que x vezes u mais y vezes v igual ao vetor b? Pode existir, pode não existir. Se existir, a gente diz que o B é uma combinação linear de U e V. Se não existir, a gente diz que B não é combinação linear de U e V. E essa resposta pode ser dada através de tentar resolver essa equação. Essa equação vai resultar em um sistema linear e a gente tem que discutir se esse sistema linear tem solução ou não. Então, se a gente olha para essa equação, a gente vê que ela é equivalente a x vezes o primeiro vetor, que tem essas coordenadas 1, 1, 1, mais y vezes o segundo vetor, que tem coordenadas 1, menos 1 e 2, igual a b, que é o terceiro vetor, está do lado direito aqui da igualdade, que tem coordenadas 2, 0 e 3. Quando você resolve isso daqui, você obtém o vetor x vezes 1, que é x, 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 as três coordenadas, enquanto que no outro você obtém y, menos y e 2y, igual a 203. E aí você vai somar a primeira coordenada com a primeira, então x mais y, segunda com segunda, x menos y, e terceira com terceira, x mais 2y. Isso é igual a 203. Então, isso resulta no sistema linear onde você tem três equações. O número de equações é o número de coordenadas dos vetores. Então, nesse caso, x mais y igual a 2, né? Primeira coordenada daqui igual a primeira coordenada daqui. Segunda coordenada daqui igual a segunda coordenada daqui. X menos y igual a 0. Terceira coordenada daqui igual a terceira coordenada daqui. X mais 2y igual a 3. A pergunta é se esse sistema possui solução ou não. Tá? Veja que no caso de uma solução ou infinitas soluções, ele vai possuir solução, né? Então, de fato, a gente não quer, digamos assim, discutir se é uma ou infinitas. A gente quer discutir se é zero ou não é zero o número de soluções, né? E aí a gente sabe que isso pode ser respondido através da forma escada, né? Então, deixa eu ver se eu consigo copiar isso daqui. Acho que eu faço assim. Deixa eu ver aqui, seleção inteligente. Quero copiar assim. Quero levar isso aqui para outra página para a gente continuar. Tá? Então, se eu fixar... e não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Deixa eu apagar isso aqui.
Travou? Ah, consegui. Deixa eu passar para a próxima página. E aí a gente tem essa equação aqui. Então o que eu quero é o seguinte, né? Eu vou passar para matriz de coeficientes e pensar na forma escada, né? Para ver se o sistema tem solução ou não, né? Matriz de coeficientes. Na verdade, a matriz aumentada, né? Então, a gente tem 3 equações, 2 letras. Então, vai ser assim, né? 1 para esse x e y. E o 2. 1 menos 1 e 0. E 1, 2 e 3. E aí, a gente tem que chegar na forma escada disso daqui. Deixa eu ver se eu consigo fechar isso aqui, já que eu já copiei. Pronto. Então, eu quero levar isso aqui à forma escada, tá? Aí, o que eu vou fazer são as operações elementares, né? Nesse caso, eu poderia, por exemplo, repetir a linha 1. A linha 1 vai virar a própria linha 1, tá? Para a linha 2, eu vou fazer a linha 2 menos a linha 1 para zerar este elemento aqui. E para a linha 3, eu vou fazer linha 3 menos linha 1. E aí vai zerar este elemento aqui. E aí, fazendo essas operações, eu repito a linha 1. Quando eu faço a linha 2 menos linha 1, vai ficar esse elemento menos esse, vai zerar. Vai ficar esse elemento menos esse, vai ficar menos 2. Esse elemento menos esse vai ficar menos 2. Linha 3 menos linha 1 vai ficar este elemento menos esse, vai zerar. Este elemento menos esse vai ficar 1. E este elemento menos esse vai ficar 1. Essa matriz ainda não está na forma escada, né? Eu vou repetir a linha 1. A linha 2 eu vou dividir por 2 para que esse elemento fique igual... Perdão, vou dividir por menos 2 a linha 2 para que esse elemento fique igual a 1. E a linha 3 eu só vou repetir. E aí eu obtenho uma nova matriz que eu obtenho a partir dessa daqui, repetindo a linha 1. A linha 2 vai ficar desse modo, quando eu dividir por menos 2. E a linha 3 eu só vou repetir também. E aí agora a operação que eu vou fazer é fazer a linha 3 menos a linha 2, porque eu quero zerar esse elemento. E também vou fazer a linha 1 menos a linha 2, porque eu quero zerar esse elemento aqui, tá? Então isso nos leva a 1 menos 0, que é 1, 1 menos 1, que é 0, e 2 menos 1, que é 1. A linha 2 eu vou repetir. E a linha 3, eu vou fazer a linha 3 menos linha 2. A gente percebe que elas são iguais, portanto, a última linha é 0. E aí a gente tem aqui a forma escada. Nessa forma escada, a gente vê que o posto da matriz de coeficientes, né, que é uma matriz que eu obtenho aqui excluindo a última coluna, é 2, né? O número de linhas diferente de 0 é 2. Enquanto que o posto da matriz aumentada, que é a matriz inteira, também é 2. Esses postos serem iguais implica que existe solução, que é o que a gente queria saber, né? Se a gente quiser responder um pouco mais, a gente
pode comparar isso com o número de variáveis, mas veja que isso não faz parte mais da pergunta. A gente só queria saber se... Deixa eu voltar um pouco aqui na visualização. A pergunta era se existe solução. Se existem x e y que resolvem o sistema. Então, a resposta aqui já é sim, tá? Mas como a gente já fez a forma escada e o cálculo está disponível aqui, né, a gente podia perceber que o número de variáveis é 2, que é igual ao oposto. Isso implica que é uma única solução, tá? Isso aqui fica, digamos assim, como um bônus, não faz parte da questão, mas a gente aqui, ao descobrir que o posto da matriz de coeficientes é igual ao posto da matriz aumentada, a gente garante que esse sistema tem solução. Isso quer dizer que sim, existem esses x e y. E, portanto, isso quer dizer que sim, o vetor é uma combinação linear dos outros, tá? Se a gente responde uma questão similar a essa e obtém esses dois postos diferentes, isso quer dizer que o sistema não tem solução. Portanto, quer dizer que aquele vetor não seria a combinação linear dos outros. Então, sempre passando para a forma escada, a gente consegue decidir sim ou não. Então, é uma combinação linear quando o sistema tem solução e não é combinação linear quando o sistema não tem solução. E através da forma escada, a gente consegue decidir qual caso acontece, tá? Então, essa é a solução nesse caso, tá? Vamos passar para um outro exemplo. Nesse exemplo seguinte, eu vou abordar os conceitos de linearmente independente ou linearmente dependente. E aí a pergunta é se o conjunto é LI ou LD, né? Se vocês olharem esses vetores aqui, deixa eu voltar um pouco aqui, vocês vão ver que são os vetores iniciais aqui são os mesmos do próximo exemplo, né? Esse daqui eu não olhei direito, vamos ver se é o mesmo. Não, é diferente, né? Então a pergunta é se aqui é LI ou LD. Se esse vetor fosse o mesmo lá, né? Lembre que eu falei na aula, né? Um conjunto é LD se somente se um dos vetores é combinação linear dos outros. Vou abreviar, combinação linear dos outros. Lá acima a gente viu que o terceiro vetor era a combinação linear dos dois iniciais do conjunto, né? Aqui, como a gente mudou o vetor, aí a pergunta obviamente muda, né? A gente não sabe se esse vetor aqui é ou não combinação linear dos outros dois. Se ele for, aí o conjunto é linearmente dependente, tá? Mas como a gente não sabe, a gente tem que formular isso em termos de um sistema linear, né? E a pergunta aqui é uma pergunta similar, só que a pergunta, ao invés de perguntar escrevendo o vetor, como eu fiz aqui, escrevi o terceiro vetor aqui do lado direito da equação, lá eu quero saber se tem uma combinação linear dando zero, de maneira que os coeficientes não sejam zero, né? Então aqui a pergunta é a seguinte: será que existem, veja, três vetores, então vou usar três letras. Será que existe x, y, z diferentes, como é que eu escrevo isso? X, y, z tais que pelo menos um deles é diferente de zero e quando eu faço x vezes u mais y vezes v mais z vezes c dá o vetor nulo desse espaço. Esse espaço é o R3. O vetor nulo é o vetor que tem três coordenadas iguais a zero. Porque veja o que acontece. Também enfatizei isso na aula, né? Esse sistema, quando eu vou fazer as equações, esse sistema sempre possui uma solução. Pergunta é se só é uma ou se são infinitas.
né? De fato, se você botar x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0, desse lado vai resultar 0, e aí vai dar igualdade. Então, sempre possui uma solução, né? A questão real é se é uma ou infinitas. Então, é isso que a gente quer saber, e isso a gente também sabe indo resolver a forma escada. Deixa eu escrever aqui. Uma ou infinitas. Então, essa aqui é a pergunta. Então, para isso, a gente tem que escrever o sistema linear e fazer a forma escada para ter uma resposta decisiva. E aí, uma solução sempre vai ser o 0, 0, 0, 0 para x, 0 para y, 0 para z, que a gente quer responder se existe outra solução. No caso que só tem uma solução, é o 0, 0, 0, e aí você diz que o sistema, que o conjunto é um conjunto LI. No caso em que existem infinitas soluções, a gente diz que é um conjunto LD. Tá? Então, também vai ser uma resposta decisiva. Então, vamos partir para as equações. Nesse caso, se a gente vai fazendo as equações com os vetores que tem aqui, vai ficar assim, né? X vezes 1, 1, 1, mais y vezes 1, menos 1, 2, mais z vezes 2, 1, 3, igual a 0, 0, 0. Quando eu vou fazer aqui as operações mais rápido do que no caso anterior, né? Então, vou juntar todo mundo que está na primeira coordenada. Então, seria x mais y mais 2z. Todo mundo que está na segunda coordenada. X menos y mais... Perdão. Segunda coordenada. Mais z. Todo mundo que está na terceira coordenada. X mais 2y mais 3z. 3z. Epa. Abri aqui uma página sem querer, desculpem. E como é que eu fecho isso? Tá, desculpem a inabilidade aqui. Ok, pronto. Então, voltei aqui. Então, x... eu estava olhando a terceira coordenada. Então, a terceira coordenada eu tenho x mais 2y e o último aqui mais 3z. Isso vai ser igual a 0, 0, 0. Né? Deixa eu só conferir para dar certo, né? Então, o x ele vai ter 1, 1 e 1, que são esses x aqui. O y ele vai ter 1, menos 1 e 2. E o z vai ter 2, 1 e 3. Pronto. Então, a partir dessa equação aqui, a gente monta o sistemazinho. E aí a gente tem x mais y mais 2z igual a 0. X menos y mais z igual a 0. E x mais 2y mais 3z igual a 0. E aí a gente vai para a matriz de coeficientes, né? Que é a matriz que tem essa configuração aqui. 1, 1, 2, 0. 1, menos 1, 1, 0. Deixa eu aumentar esse parêntese. Isso é colchete, né? 1, 2, 3, 0. 1, 2, 1, menos 1 e 1, 1, 2 e 3. Perceba que nesse caso aqui, né? Só relembrando também uma coisa que eu enfatizei na aula, quando você faz as operações com linha, essa última coluna aqui sempre vai permanecer zero. Isso quer dizer que é impossível da matriz aumentada ter um posto maior que a de coeficientes.
Isso quer dizer que você vai ficar sempre recaindo nos casos de uma solução ou infinitas soluções, que é justamente o que você quer saber, tá? Então, vamos lá para as continhas, né? Então, nesse caso, eu vou fazer as seguintes operações. Vou repetir a linha 1. A linha 2 eu vou trocar pela linha 2 menos a linha 1. E a linha 3 eu vou trocar pela linha 3 menos a linha 1 para zerar estes elementos aqui. Então, linha 1 estou repetindo. Linha 2 menos linha 1 vai ser 1 menos 1, 0. Menos 1 menos 1, menos 2. 1 menos 2, que dá menos 1. E 0 menos 0, que dá 0. Linha 3 menos linha 1. Então, 1 menos 1, que dá 0. 2 menos 1, que dá 1. 3 menos 2, que dá 1. E 0 menos 0, que dá 0. Aí agora, como aqui já é 1, por conveniência eu posso trocar a linha 3 com a linha 2, que evita de eu fazer uma outra operação, tá? Então, eu vou continuar aqui. A linha 1 vou repetir. E a linha 3 eu vou trocar com a linha 2 de posição, porque na linha 3 já tem 1 no lugar que eu quero. Então, vai ficar assim, 1, 1, 2, 0. Escrevendo a linha 3 na posição da linha 2. Escrevendo a linha 2 na posição da linha 3. E agora, a próxima operação, eu quero zerar este elemento e esse. Então, eu vou fazer linha 1. Eu vou fazer aqui abaixo. Na verdade, eu vou ter que copiar isso aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo copiar como antes. Quero copiar essa parte aqui. Quero botar isso aqui. Ok, então, qual é a conta que eu vou fazer, né? Eu vou fazer linha 1 menos a linha 2, de modo a zerar esse elemento aqui da linha 1. E vou fazer também a linha 3 menos mais 2, linha 1. E a linha 2 eu só vou repetir, tá? Então, linha 1 menos linha 2 vai ficar 1, 0, 1, 0. Tá? Linha 1 menos linha 2. Linha 1 menos linha 2. 1, 0, 1 e 0. Linha 2 só repito. E a linha 3 vai ser linha 3 mais 2, linha 1. Perdão, mais 2, linha 2. Né? Então, vai ser 0 mais 2 vezes 0, dá 0. Menos 2 mais 2 vezes 1, que vai zerar. Menos 1 mais 2 vezes... menos 1 mais 2 vezes 1, dá menos 1 mais 2, que dá 1. E aqui essa última coluna só dá 0, como a gente já tinha observado antes, né? E aí, se a gente quiser finalizar o processo, né, a gente vai fazer uma nova operação. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. A gente vai fazer uma nova operação e eu colei embaixo na página. Foi legal. A nova operação vai ser a seguinte, né? Se você fizer... Você pode zerar esses elementos aqui, né? Basicamente, você vai ter que fazer a linha 3... Perdão. Vai ter que fazer linha 1 menos linha 3, né? E linha 2 menos linha 3.
E aí esses elementos vão zerar e vai ficar uma matriz exatamente assim, né? Os cálculos aqui são fáceis, então vou me permitir já botar o resultado sem explicar os cálculos. Aí nesse caso, o posto da matriz de coeficientes é 3. O posto da matriz aumentada é igual a 3, né? Lembre que nesse caso a gente sempre tem uma solução e a gente quer saber se é uma ou infinitas, né? E o número de variáveis, vamos voltar lá na equação original para vocês verem. O número de variáveis são 3 letras que a gente tem aqui, né? Então, o número de variáveis é 3. Então, quando isso acontece, a gente só tem uma solução. O número de variáveis podia ser maior, e aí a gente teria infinitas soluções, né? É a outra possibilidade. Então, eu estou dizendo a vocês que em todos os casos esses dois números vão dar iguais, e você vai comparar com o número de variáveis. Se for igual, aí você tem uma solução. Se o número de variáveis for maior, você tem infinitas soluções. E os casos de uma solução ou infinitas soluções definem se o conjunto é LI ou LD. Nesse caso, a gente só tem uma solução. E aí, como você só tem uma solução, implica que o conjunto é um conjunto LI, linearmente independente. Ok? Então, isso resolve essa questão nesse caso também através de resolver um sistema linear e também através da forma escada. Vamos para o próximo exemplo. Nesse próximo exemplo, mistura um pouco das duas coisas. A pergunta aqui é se o dado conjunto é uma base do espaço vetorial. E aí o espaço vetorial que a gente tem aqui é o R3. E aí, para responder se é uma base ou não, a gente tem que testar duas coisas, né? Primeiro, se é LI ou LD. Para ser uma base, a exigência é que seja LI. E a segunda restrição é se gera o espaço, tá? Então, vamos fazer isso aqui, esses dois cálculos aqui, tá? Nesse caso. Então, a primeira pergunta é se o conjunto é LI ou LD, tá? Então, vamos testar. O conjunto LI ou LD. Lembre que é a mesma pergunta que a gente acabou de responder antes, né? A pergunta é a seguinte: você vai fazer x vezes u mais y vezes v mais z vezes w igual ao vetor nulo do espaço, que é o 0, 0, 0. Isso sempre possui solução. O 0, 0, 0 é uma solução, mas você quer saber se é uma ou se são infinitas. Vou abreviar assim. No caso de uma solução, a gente diz que é um conjunto LI. No caso de infinitas, a gente diz que é LD, né? E aí é isso que a gente quer decidir. Então, vamos escrever o sistema correspondente e partir para a forma escada, né? Nesse caso aqui, a gente tem assim, x vezes 1, 0, 0, mais y vezes 1, 1, 0, mais z vezes 1, 1, 1. Isso é igual a 0, 0, 0. Aí eu vou partir já para o sistema linear. O sistema linear, nesse caso, é x, né? Veja que você tem x aqui vai ser x olhando para a primeira coordenada, né? X mais y mais z igual à primeira coordenada daqui, que é o 0. Na segunda coordenada, 0, então não tem x, tem y e tem z. Então, y mais z igual a 0. Na terceira coordenada, não tem x, não tem y e tem o z, né? Z igual a 0. Esse sistema aqui, a gente poderia já resolver ele, digamos, olhando apenas para as equações, porque elas são simples, né?
Mas para manter o padrão, vamos para a forma escada, tá? Nesse caso aqui, a gente vai pensar na matriz de coeficientes assim e vai tentar chegar à forma escada dessa matriz. Perceba que ela já está num padrão aqui de, digamos assim, meio caminho andado, né? O primeiro elemento não nulo de cada linha é 1. Os elementos não nulos de cada linha estão formando uma escadazinha aqui. Agora só o que a gente precisa fazer é zerar os elementos que estão acima desses números aqui, né? Tá? E aí a gente percebe que pode fazer as seguintes operações, né? Por exemplo, eu posso fazer a linha 1, subtrair a linha 2, e aí vai zerar esse elemento, tá? E posso fazer a linha 2 menos a linha 3, vai zerar esse elemento aqui, e aí eu vou ver o que resulta, né? A linha 3 eu só vou repetir, tá? Então, atenção, linha 1 menos linha 2, 1 menos 0, 1 menos 1 vai zerar esse elemento, e 1 menos 1 vai zerar esse elemento, tá? Linha 2 menos linha 3, esse menos esse, 0, esse menos esse, perdão, me perdi aqui, linha 2 menos 3, esse menos esse, 1, e esse menos esse dá 0. E a linha 3 só vou repetir. Ah, eu esqueci de operar com essa última coluna aqui, né? Mas, como eu disse antes, ela não vai interferir porque só tem elemento 0. Então, nesse caso aqui, a gente descobre que o posto da matriz de coeficientes é 3, o posto da matriz aumentada é igual também, né? E aí, porque a gente sabe que tem solução e o que a gente quer saber é se é uma ou infinitas, e a gente vai comparar isso com o número de variáveis. O número de variáveis é 3, tem 3 letras aqui. Então, o fato desses números darem iguais, isso quer dizer que eu tenho uma única solução. Tá? Então, o conjunto é um conjunto LI. Então, isso prova que o conjunto é LI, um dos requisitos para ser base. O outro requisito é se isso gera o espaço todo. Tá? Então, é o que a gente vai responder a seguir. Então, agora a gente precisa saber se esse conjunto gera o espaço. Tá? Então, o que a gente vai fazer é pensar no seguinte, né? Deixa eu copiar aqui as informações. Vamos ver aqui. Deixa eu fixar isso aqui. Passar para a próxima página. Então, eu quero saber se esse conjunto ele gera o espaço. Tá? Então, vamos pensar na seguinte situação, tá? Então, a pergunta é o seguinte. Dado um vetor que eu vou escrever com a letra genérica aqui, a gente vai pensar um vetor A, B e C, um vetor qualquer do R3. Esse vetor é combinação linear dos vetores do conjunto, né, de U, V e W? Essa é uma pergunta. Esta pergunta ela equivale a pensar se o sistema XU mais YV mais ZW igual a ABC tem solução. Tá? Aqui pense que o A, B e C são números quaisquer. Então é como se a gente, na verdade, escrevesse assim, né? Deixa eu recolocar essa frase aqui de um modo mais explicado, né? Tem solução para todos os valores de A, B e C.
porque quando eu for mudando os valores de A, B e C, eu vou mudando os vetores de R3, e aí eu quero gerar todo o R3, então eu teria que cobrir todas as possibilidades, tá? E aí, novamente, a forma escada vai nos responder isso, né? Então, vamos para ela e aí depois a gente interpreta o resultado dela, tá? Essa parte aqui, o cálculo vai ficar similar ao que a gente já fez, né? Então, eu já vou pular para a parte do sistema, tá? Essa continha aqui a gente fez na parte de cima, de gerar o sistema, tá? Só que o que a gente vai ter é assim, né? O x vezes u mais y vezes z mais z vezes w vai gerar essa equação aqui, x mais y mais z, só que aqui ao invés de ser zero, como era lá no outro caso, agora vai ser a. Né? Aí a próxima equação vai ser y mais z igual a b, e a próxima equação z igual a c. E aí a gente vai partir novamente para a forma escada, né? Deixa eu escrever a matriz de coeficientes aqui desse lado. Então a gente tem 1, 1, 1, A, B e C, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Novamente aqui a situação é a gente levar para a forma escada e as operações são as mesmas de antes, né? Lembre que antes eu fiz assim, linha 1 menos linha 2, o que vai gerar 1, 0, 0. Só que aqui eu tenho que operar na última coluna. Se eu faço linha 1 menos linha 2, vai virar A menos B. Enquanto que se eu faço linha 2 menos linha 3, vai ficar 0, 1. 1 menos 1 aqui vai dar 0. E linha 2 menos linha 3 aqui na última coluna vai ficar B menos C. E aí, se eu repito a última linha, eu vou ter essa expressão aqui. E aí, veja, o posto da matriz de coeficientes, que é a matriz que eu obtenho até aqui, é posto 3. O número de linhas diferentes de 0 é 3. Enquanto que o posto da matriz aumentada, que é a matriz inteira, também é 3, porque ela só tem 3 linhas e as 3 são diferentes de 0, já que essa última linha aqui, quer dizer, as 3 são diferentes de 0, tá? Independente desses valores, tá? Veja, esse é o ponto. O posto é diferente de 0, independente desses valores, ok? E o número de letras que eu tenho, o número de variáveis, é 3, né? Mas só o fato desses dois valores dar igual, isso garante que tem solução. E a nossa pergunta é se tem solução. A resposta é sim. E veja que a solução não depende dos valores de A, B e C, tá certo? Porque esse posto aqui é 3 e 3, independente dos valores de A, B e C, ok? Então, nesse caso, sim, tem solução. Então, nesse caso, isso quer dizer que sim, esse vetor é a combinação linear. Então, isso quer dizer que os vetores geram o R3. E, portanto, temos uma base, tá? Aí, deixa eu voltar só em um detalhezinho desse último cálculo, só para você ter atenção como é que poderia ser diferente. Por exemplo, imagina que a resposta tivesse dado assim: 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. E aqui fosse uma coisa assim: A menos B, B menos C e C. O que é que eu poderia dizer? Fica atento nesse caso, tá? Então, teria sempre que o posto da matriz de coeficientes, que é o posto até aqui, é 2. Já o posto da... Aqui era a matriz ampliada, né? Já o posto da matriz ampliada, aí vai depender, porque eu estou olhando para a matriz inteira. Essa última linha é 0 até aqui, nessa parte. Então, o posto da matriz de coeficientes sempre é 2, porque corresponde a essa parte aqui, nesse caso, né? Já o posto da matriz aumentada depende, porque essa parte é 0, mas aqui tem um C. Se o C
for 0, aí esse posto é 2 também, tá? Mas se o C for diferente de 0, aí essa última linha é diferente de 0. Então, vou ter 3 linhas diferentes de 0. E aí o posto vai ser 3. Percebem? Então, se a combinação for essa daqui, eu tenho solução. Porque esses dois números são iguais. Já se a combinação for essa daqui, eu não tenho solução. Porque o posto das duas matrizes é diferente, né? E aí eu teria respostas diferentes, se tem solução ou não, né? Lembre que tem solução quando o posto da matriz de coeficientes e da matriz ampliada são iguais. E aí você veja que em algumas situações, né, como se você chegar numa resposta desse tipo, pode depender dos valores de C. Mas veja que, ou dos valores de A e B e C, né, ou de uma combinação deles. Mas veja que quando eu escrevi aqui, né, eu disse assim, né, isso tem solução para todos os valores de C, né? Nesse primeiro caso, sim, porque veja que independe do C, já que eu tenho outro número diferente de 0 aqui na linha. Isso já garante que a linha é diferente de 0. Já nesse último caso, depende dos valores de C. Então, não é posto 2 para todos os valores. Tem alguns valores que o posto dá 3, então em alguns valores falha. Então, para esses valores, esse vetor que tivesse essa condição não seria combinação, né? Por exemplo, se eu pegasse um vetor, sei lá, 0, 0, 2, aqui você teria um número diferente de 0 na posição do C, e aí ele não seria combinação linear dos vetores que eu comecei, tá? Então perceba que essa é uma situação que de fato pode ocorrer, tá? Então isso vai depender de como você vai chegar aqui na forma escada final, tá? Então fica aí esse aviso que existe essa outra possibilidade. E aí eu encerro esse vídeo por aqui. As questões que eu propus na lista são questões bem similares ao que eu resolvi aqui. Então espero que esse vídeo seja bastante proveitoso e que vocês treinem lá na lista. Ok.